Olá pessoal, aqui é o Elber outra vez. A gente agora, seguindo nos módulos de citologia como a gente está estudando, nós vamos tratar do núcleo interfásico, ou seja, vamos sair lá do citoplasma. A gente partiu o tempo todo agora DNA, produzindo RNA, que vai para o citoplasma e tudo acontece ali. Agora nós vamos voltar para o núcleo e vamos tratar do núcleo. Em primeiro momento, então, no primeiro momento agora, o núcleo é intérfase. O que é intérfase, gente? Isso aqui representa o ciclo celular. A célula ela está ou em divisão celular, e no caso aqui a gente está chamando de mitose, ou ela está em intérfase. Intérfase significa interfases, entre fases, ou seja, a gente fala que uma célula está em intérfase, e a gente aprendeu lá no fundamental, quando a gente foi ver mitose, a gente fala que a célula está em intérfase e depois ela entra em divisão celular. Se for mitose, ela vai passar por fases, prófase, metáfase, anáfase e telófase. Uma célula em intérfase significa que ela está vivendo entre duas divisões celulares diferentes, entre uma mitose e outra mitose. Entre uma primeira mitose que deu origem àquela célula e a outra mitose, onde aquela célula vai deixar de existir para dar origem a outras duas. Em outras palavras, a célula em intérfase é a vida da célula. É enquanto ela está, o DNA todo descondensado lá no núcleo, produzindo RNA para ir para o citoplasma, produzir proteína e a célula funcionando como tem que funcionar, como a gente viu em todos os módulos anteriores. Uma célula em intérfase, ela está vivendo, está tudo funcionando. Uma célula em divisão celular, as coisas estão funcionando, as coisas estão diferentes. A maior parte dos mecanismos das células não estão ativos, não estão funcionando, as coisas não estão trabalhando. A gente vai ver isso daí em breve. Pensando numa célula intérfase, o núcleo interfásico, que é o nome que a gente dá para o núcleo de uma célula que está em intérfase, ou seja, uma célula que não está em divisão celular, o núcleo interfásico, ele apresenta algumas características e alguns componentes que a gente precisa reconhecer para esses conceitos estarem aí na mente de vocês para serem úteis nos próximos módulos. Vamos lá. Você olhando para o núcleo de uma célula intérfase, você vai ver um padrão de grânulos. O que significa isso? Olha aqui. Se uma célula entra em divisão celular, o DNA que está no núcleo dessa célula desenrolada, ele começa a se condensar, começa a se enrolar nas proteínas e se condensar nas histonas, que são as proteínas ali que estão formando o esqueleto dos cromossomos. O DNA ele vai se enrolando, ele vai ficando cada vez mais denso e você vê, isso é visível, você vai ver nas fotos de células que estão em divisão celular, ou em mitose ou em meiose, você vai vendo que o núcleo da célula em divisão vão formando, aparecendo estruturas cada vez mais densas, que são os cromossomos, e você vai ver os cromossomos sendo carregados ali de um lado para o outro para poder dividir a célula. E depois que a célula se dividiu, voltam a descondensar, ou seja, volta a desenrolar o DNA e o cromossomo voltar a ser DNA desenrolado, descondensado, para esse DNA aberto ele poder ser lido e a célula voltar a fazer todo o seu mecanismo funcionar e a célula está em intérfase. Ou seja, o núcleo de uma célula em intérfase, você não vê cromossomo, está tudo descondensado. O núcleo de uma célula em intérfase, você vai ver manchas dentro do núcleo, mas você não vê cromossomos ali. Esse é o padrão de uma célula em intérfase quando você está olhando para o núcleo dela. O que significa esse núcleo desse jeito? O DNA está desenrolado. Vou usar a expressão desenrolado. Entendam, descondensado, ele abriu. E como ele abriu, as fitas de DNA estão abertas. E se elas estão abertas, elas estão acessíveis para proteínas chegarem ali e lerem aquela fita de DNA para poder produzir o RNA, para ir para o citoplasma produzir proteína, para tudo funcionar. O DNA ele tem que estar aberto para a célula funcionar. Aberto é na intérfase. Então, aquilo que estava condensado na célula em divisão, tudo fechado ali, denso, inacessível, aquilo ali deixa de estar bloqueado e ele abriu e o DNA está pronto para ser lido. Então é isso que significa esse padrão de manchas dentro do núcleo, onde você vê uma mancha maior que é o nucleolo. Em alguns lugares você vai ter mais de uma mancha, ok? A maior de todas você vai identificar como nucleolo, porque isso representa o DNA todo descondensado ali. Quando a célula está em intérfase, ou seja, o DNA está todo descondensado,
A atividade do núcleo é alta pra caramba. Se é alta pra caramba, o DNA está todo desenrolado. Essas manchas que você vê no núcleo de uma célula intérfase, isso aqui é o núcleo, que é o citoplasma. No núcleo de uma célula intérfase, você vê um monte de mancha. Essas manchas são o quê? São lugares mais densos. Densos por quê? O DNA está todo desenrolado aqui. Está todo aberto, acessível para poder ser lido, para poder produzir RNA, para produzir proteína lá fora, no citoplasma. Então, lá dentro do núcleo, como o DNA está todo desenrolado, em alguns lugares, dependendo de qual célula a gente está falando, os genes que precisam funcionar para aquela célula, ou seja, que precisam produzir proteínas para aquela célula funcionar como ela é, os genes específicos vão ser lidos. Se eles estão sendo lidos, estão sendo produzidos RNA. Se estão sendo produzidos RNA, você tem uma região mais densa, porque tem mais moléculas ali naquele lugar e elas ficam mais escuras. Ou seja, uma célula epitelial vão ter lugares mais densos diferentes de um neurônio, diferentes de um hepatócito, diferente de uma célula do intestino, ok? Uma célula, dependendo da função que ela vai desempenhar, genes diferentes vão ser lidos. Como genes diferentes vão ser lidos, partes diferentes vão estar mais densas porque vai ter mais RNA sendo produzido ali. Isso no núcleo de uma célula intérfase. Varia de célula para célula, partes que vão ficar mais densas vão ser diferentes de uma e de outra porque genes diferentes estão sendo lidos. Uma célula epitelial não vai produzir genes que são específicos só lá do neurônio. O neurônio não vai produzir genes, vão produzir proteínas. Uma célula epitelial não vai produzir proteínas, ou seja, não vai ler genes para produzir proteínas que são necessárias somente ao neurônio. E uma célula do neurônio não vai ler genes e produzir proteínas que são específicas de célula epitelial. Portanto, partes diferentes vão ser densas em lugares diferentes, ok? O núcleo, então, de uma célula intérfase, você vai conseguir ver aquelas partes mais densas, que a gente chama de nucleolo, e a parte que é menos densa, que a gente está chamando de cromatina, que é o DNA todo desenrolado ali, aquele embolado de fitas de DNA sendo lidas ali. É possível que você veja algumas partes que parecem nucleolo, mas múltiplas. Você pode ver mais de um, entre aspas, nucleolo ali. Nucleolo é o lugar onde o RNA ribossomal está sendo produzido. Mas vão ter partes mais densas que se parecem e você não vai conseguir diferenciar qual que é o nucleolo. Isso é normal. Então você pode ter mais de um nucleolo, dependendo do tipo de célula e do momento que ela está. Ok? No núcleo, então, de uma célula interfásica, o que você vai conseguir diferenciar? O nucleoplasma, que seria, entre aspas, o citoplasma do núcleo, ou seja, aquele conjunto ali onde os nucleotídeos e algumas proteínas estão diluídas ali e preparados para poder ser utilizado, certo? A membrana nuclear, ou a carioteca, o nucleolo, ou mais de um, e a cromatina, que está dissolvida. Ok? Sobre núcleo interfásico, é só isso por hoje.